Salve! Bom, seguinte, na aula de hoje a gente vai dar início a... Início não, porque a gente já começou um pouco na aula online, né? Dos números decimais, que são os números com vírgula. Mas por que ele tem o nome de número decimal? Bom, porque os próprios números que a gente trabalha são múltiplos de 10. Então o sistema decimal vai de 10 em 10. Isso aqui também funciona na parte inteira, porque a gente aprende com os números inteiros. Unidade, dezena, centena, milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, e assim vai. E se você for ver, os números vão aumentando de 10 em 10, né? Unidade, dezena, são 10 unidades. Centena, centena, são 10 dezenas. E assim vai, de 10 em 10. No sistema decimal, nos números com vírgula, andando, ó, até coloquei aqui um esqueminha para vocês, ó, tá vendo? Os números vão aumentando, cada casa, cada ordem vai aumentando de 10 em 10. Aqui no número com vírgula também, cada casa decimal, cada casa depois da vírgula, ao invés de aumentar de 10 em 10, vai diminuir 10 vezes. Então é como se fosse dividindo de 10 em 10. Então eu tenho a casa do décimo, do centésimo, do milésimo, e a gente já vai falar um pouquinho lá para frente das outras, porque não para aqui. Na parte estrutural, eu tenho o número que tem a parte inteira e a parte com vírgula, parte decimal. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 2,3, 25,78, 0,485, 1,77042. Ó, eu ainda nem falei o que a gente já conversou na aula online, que foi a conversação, né? A leitura, a nomenclatura, de como a gente fala isso por extenso, né? Como a gente escreve por extenso, e como a gente diz isso de uma forma culta. Por mais que a gente entende, quando a gente fala 7,5, você sabe escrever esse número, mas não é a forma mais correta, não é a forma mais bonita de se dizer, certo? Mas a gente entende, fica fácil numa conversação informal. Então agora vamos pular para a parte formal então. Olha só, agora vamos dar ênfase à parte com vírgula e a gente vai falando. Olha só, o número aqui, ó, tem a parte inteira, aí depois da vírgula tem o décimo, o centésimo, o milésimo. Isso aqui, ó, 3 casas depois da vírgula. Agora, a partir de 4, a gente fala que é décimo de milésimo. A partir depois do décimo, centésimo de milésimo e milionésimo, e assim vai, porque a gente sabe que o número é infinito. Então, por exemplo, aqui, o número não para só com 3 casas decimais. É porque é um costume nosso de não trabalhar com números muito pequenos, então a gente dá uma diminuída, dá uma aproximada, que isso é o que vai acontecer lá no fim do capítulo. Então, olha esse número aqui, ó, 0,73554. Ah, mas é assim que a gente lê? Bom, na forma correta. A leitura da nomenclatura, como é que a gente lê? Por exemplo, 2,3 que a gente falou anteriormente, ó. Seria 2 inteiros e 3 décimos. 25,27. Como é que a gente lê isso? 25 inteiros. Agora, duas casas é centésimo, não é? Então, agora a gente não vai falar décimo, ó. 25 inteiros e 27 centésimos, porque são duas casas depois da vírgula. E assim vai. Vamos dar mais algum exemplo. 0,382. Como é que a gente lê isso da forma correta? Seria 382 milésimos. Por quê? Porque tem 3 casas depois da vírgula. Então a gente lê o número, normalmente do jeito que ele está, depois da vírgula, só que a gente vê, a gente analisa quantas casas decimais ele tem para falar. Se for uma casa, décimo. Se for duas casas, centésimos. Se forem 3 casas, milésimos. Se forem 4 casas, ó, 1,4075. Como é que a gente lê isso da forma correta? Seria 1 inteiro e 4.775 décimo de milésimo. Por quê? Porque tem 4 casas depois da vírgula. Nossa, Vitor, mas fica difícil, fica esquisito ler. Sim, a gente fala de uma forma bonita, mas não precisa ficar falando assim porque desgasta. Tem gente que não lembra, então fica um pouco complicado. É mais fácil, né? A gente fala do mesmo jeito. Do modo formal e do modo informal, vamos supor, em casa, com um amigo e tudo mais. Então é uma forma da gente saber, que nem das frações. A gente pode falar 2 sobre 25, mas o modo correto é 2 25avos. Mesma coisa. Deu pra entender? Agora vamos fazer o link, que a gente acabou de sair de fração, vamos fazer o link entre fração e decimal, de uma forma mais branda, tá? Então relaxa por enquanto que a gente não vai linkar tudo de uma vez. Então olha só, vamos primeiro falar só dos décimos, centésimos e milésimos, que são frações decimais, ou quando o denominador é 100, frações centesimais, se fosse denominador 1000 e assim vai. E aí, por exemplo, então, se a gente falar 35 décimos, esquece o decimal por enquanto, a gente escreve essa fração. 2 centésimos. Lembra que por isso que a nomenclatura formal é muito importante.
Como que eu coloco isso aqui em vírgula? Ué, vamos lá. Do mesmo jeito que a gente lê, a gente acabou de pegar, a gente vai mostrar aqui para vocês. Ó, como é que a gente lê isso em fração? 7 décimos, correto? Sim. E aí, como é que a gente escreve isso aqui em decimal? Ué, décimo não é uma casa? É o 7 com uma casa depois da vírgula. Ó, 7 centésimos. Centésimos são duas casas depois da vírgula? Ó, o número com duas casas depois da vírgula. 7 milésimos. Ó, é o 7 com 3 casas depois da vírgula. Olha isso aqui, 7 dividido por 10 mil. 7 décimos de milésimos. É o 7 com 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente analisa aqui? O número de zeros é igual ao número de casas depois da vírgula. Toda vez que eu tiver uma fração decimal, centesimal, milesimal, o que a gente faz? A gente conta o número de zeros e é o número de casas depois da vírgula. Então fica fácil da gente transformar frações desse tipo em número decimal ou vice-versa, que é o que a gente vai fazer aqui agora, alguns exemplos. 23 sobre 10, ou 23 décimos, é o 23 com uma casa depois da vírgula. Por quê? Porque tem um zero só. Então, 2,3. Ó, 33 milésimos. É o 33 com 3 casas depois da vírgula. O 36 já tem duas, então é só aumentar uma casa com zero. O 33 com 3 casas depois da vírgula. Olha esse aqui que interessante. 750 décimos. É o 750 com uma casa depois da vírgula. Eu vou pegar a vírgula e colocar aqui. Vai ficar 75,0, que é exatamente igual a 75. Então, a gente vai dar já vai dar o link de que a gente pode colocar vários zeros na direita que o número não vai mudar. Por exemplo, olha só, como é que a gente lê isso aqui? 300 milésimos, certo? Aí a gente pode muito bem, esses zeros aqui não contam. Então, não conta não, é que não muda o número. Aí o que acontece? Eu posso colocar 0,3. É a mesma coisa. Então, antes da gente começar a falar essa questão de relação de grandeza, eu vou fazer o link, já que a gente aproveitou essas frações decimais, vamos falar das frações centesimais e fazer o link com as porcentagens. Lembra que porcentagens são frações com denominador 100? Então, 35 centésimos é igual a 35%, que é igual a 35 com duas casas decimais. Então, a gente vai fazer esse link. Então, eu não expliquei isso para vocês na aula de porcentagem, porque a gente não tinha parado para ver a aula de números decimais. Então, eu prefiro dar aula de porcentagem quando a gente já tem tudo. Mas, questão de ordem dos capítulos, não tem problema, a gente ensina novamente. Olha só, 50 centésimos, 52 centésimos é igual a 52%, né? Que é igual a 0,52. Olha só, por exemplo, 121 centésimos é igual a 121%, correto? Sim. E aí é o 121 com quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Tá aqui. Ó, 5%. 5% não é 5 sobre 100? É o 5 com duas casas depois da vírgula. 0,05. Então não preciso mais ficar transformando em fração se eu não quiser. Então a porcentagem é o número decimal com duas casas decimais. Duas casas depois da vírgula. Agora, já que a gente fez esse link de curiosidade, agora vamos falar da parte que eu acho mais interessante, que é a relação de ordem. Por exemplo, quem é maior? Agora vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Quem é maior? 7,02 ou 5,8? Bom, Vitor, é fácil, né? 7 é maior do que o 5. Sim, maravilha. Então, 7 é maior do que 5, 7,02 é maior do que 5,8. Como eu falei lá no começo da aula, os números depois da vírgula, cada casa que vai aumentando o decimal vai diminuindo o número 10 vezes. Então, ó, décimo é 1 décimo. Centésimo é 1 centésimo. Milésimo é 1 milésimo. Tá vendo que 1 décimo é maior do que 1 centésimo? Eu prefiro dividir alguma coisa em 10 do que em 100, porque em 100 vai dar menos pedaços. É mais partes, mas menos pedaços. Né? O tamanho dos pedaços vão ser menores. 1 sobre 1000 é menor do que 1 sobre 10. Se eu dividir uma coisa por 1000, vai ser 1000 vezes menor. Deu pra entender? Aí, olha só, qual que é a dica? Vamos supor, 7,2 e 7,3. Vitor, é óbvio que 7,3 é maior do que 7,2. Mas, primeiro a gente compara a parte inteira. Não, 7 e 7. Maravilha. Aí, ó, 2 décimos é maior ou menor do que 3 décimos? 3 décimos é maior. Então, a gente vai olhando questão das casas decimais. Por exemplo, aqui, ó, 7,2 e 7,25. Qual que é maior? 7,25, né? 25 é maior do que 2. Não é assim que a gente vê. A gente tem que ir comparando cada casa decimal. O casa do décimo é maior do que a casa do centésimo. Então, se eu tiver 7,3 e 7,25,
15. 7,3 é maior do que 7,15. Porque o 2 é maior do que o 1. Porque 2 décimos é maior do que 3 décimos, é maior do que 1 décimo. Então, preste atenção sobre isso. Então, tem uma dica também, né? Que é você igualar as casas decimais dos dois números. Aí o número que tiver maior na parte decimal é maior. Por exemplo, 7,2 e 7,25. Ó, ficaria 7,20 e 7,25. Agora sim, 25 é maior do que 20. Então, é maior. Mas daí, esse aqui ainda fica fácil. Agora a gente pode dar algumas situações desse tipo aqui, que eu queria mostrar para vocês. Que, por exemplo, 0,3 ou 3 décimos, 0,259 ou 259 milésimos. Quem é maior? 0,3. Mas 0,3, 0,259? Nossa, mas 259 é maior do que 3? Foi o que eu te falei. O décimo é maior do que o centésimo e o milésimo. Então, ó, 0,3 é maior do que 0,2. Então o número já é maior. Mas eu não consigo entender. A dica que eu dei, igual as casas. Aqui tem 3 casas decimais, aqui tem uma. Então a gente completa com 0. Aí vai ficar 0,300 e 0,259. O que é maior, 0,300 ou 0,259? 300 é maior. Então você pode, se você ainda tiver dúvida com isso, cuidado. Ainda tem as pequeninas pegadinhas, né? Por exemplo aqui, ó, 2,382, ou 2 inteiros e 382 milésimos. É maior ou menor do que 7,1? Aí você vai babando no decimal, né? 3 décimos é maior do que o 1 décimo. Ou 382 milésimos é maior do que 100 milésimos. Mas o que manda é a parte inteira, né? Então olha só, aqui tem 2 inteiros, aqui tem 7 inteiros. Então a parte decimal é fichinha. Obviamente o 7,1 é maior do que 2,382. Então fiquem espertos com isso, e cuidado. E por fim, que a gente vai trabalhar isso aqui mais na aula de amanhã, é o seguinte, as aproximações. Então assim, a gente está trabalhando com números muito pequenos, então as casas vão aumentando. Eu sou obrigado a trabalhar com muitas casas depois da vírgula? Não, normalmente a gente aproxima. Então depende do que você estiver aproximando, do que você estiver trabalhando. Enfim, por exemplo, a gente pode aproximar a média da escola, a gente pode aproximar dinheiro, a gente pode aproximar dados estatísticos, enfim, depende do que a gente vai ficar trabalhando. Por exemplo, aqui, ó, eu quero esse número aqui com 2 casas depois da vírgula. Então, por exemplo, 1,864. Aqui, ele é aproximadamente 1,86. Por quê? Qual é o parâmetro? Qual é o perfil? Bom, a gente fala assim, o número é decimal, né? Ele vai de 0 a 10. O 5 é a metade. Então, vamos supor, na média da escola. Na média da escola, a gente trabalha de meio em meio. O que a gente pode fazer? Você tirou ou 7, ou 7,5, ou 8. Se você tirar 7,6, por exemplo, o 0,6 é maior do que o 0,5. E o 0,6, o 0,6, está mais próximo do 10, do lá para frente, do que do 7 para baixo, porque já passou da metade. Então a gente usa isso em questão de link da parte da aproximação. Então 7,6, a gente pode aproximar para 10? Pode, mas depende do parâmetro. Por exemplo, eu passo o que? Depois do 7,75 que a gente faz, porque já está bem mais próximo do 10, já passou até da outra metade. Então, é questão de parâmetro. Isso aqui na aula de amanhã a gente vai conversar, a gente vai fazer algumas apresentações sobre questão principalmente de média, né? Que vocês adoram, uma notinha. Vou falar um pouquinho da dízima periódica, que nem está nesse capítulo, mas é uma questão que a gente já conversa, que é o número infinito, né? O número que não tem fim. Por exemplo, como 2, 6, 6, 6, 6. A gente pode aproximar isso aqui, dependendo do parâmetro que a pessoa pedir, a pessoa querer. Porque a gente pode muito bem, ó, 1,93. A gente pode aproximar com uma casa depois da vírgula. Ó, tá vendo que o 3, ele está mais próximo do 10 ou do 0? Está mais próximo do 0. Então a gente pode aproximar para 1,9. Mas se eu quiser aproximar isso aqui por inteiro, 1,93 é quase 2. Então depende do quanto a gente quer aproximar e qual é o nosso parâmetro. Maravilha? Então na aula de amanhã a gente conversa mais sobre isso e treina mais com os números decimais.